tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG, da ONG, da Organização Não Governamental Ponto Terra, e este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, TV via web, www.pontoterra.org.br. O nosso programa Ecologia, bem mais, Cidadania, bem menos. Hoje vai discutir um assunto do momento no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte, que é a questão dos resíduos sólidos, resíduos sólidos urbanos, então o popular lixo, que muita gente acha que não presta para nada e muita gente valoriza demais. Nós vamos conversar com uma pessoa que entende do assunto. Ele é engenheiro, é professor, é mestre e é doutor. E trabalha com lixo. E você, internauta, e você, telespectador da TV Ponto Terra, vai entender o porquê da dedicação do professor Irã Sartori a essa questão dos resíduos sólidos. Irã, em primeiro lugar, obrigado pela sua visita aqui a Ponto Terra. Eu agradeço a oportunidade e essa situação que a gente pode, como você falou, transmitir um pouco da nossa percepção com o resíduo sólido, né? Formação profissional. Formou na Escola de Engenharia da UFMG, é isso mesmo? Sim, formei na UFMG lá no século passado, né? 1984, né? Que eu me graduei em Engenharia Civil. Na época nós já fazíamos a graduação com ênfase, eu já fiz na área de saneamento, então, né? Então eu já saí como engenheiro civil com ênfase na área de saneamento. Depois você fez especialização? Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de segurança do trabalho. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, atuei como engenheiro de segurança do trabalho. Mais na frente, então, eu fiz um mestrado, também na UFMG, né, mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental. Aí no DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Exatamente, no DESA. E posteriormente, né, eu complementei com um doutorado em hidráulica e saneamento lá na USP, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, e já na graduação mesmo, pela ênfase, né, eu tive a oportunidade de me dedicar ao tema resíduos sólidos, né? Já era uma opção, né, desde o início da carreira. Então eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no mestrado quanto no doutorado com os resíduos sólidos. Eu comecei falando do programa que essa questão de resíduos sólidos urbanos, principalmente, é uma questão temática que vai ser muito debatida este ano de 2013, ano que vem, 2014, depois nós vamos explicar isso, no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte. Mas vamos voltar lá atrás, 30 anos, você jovem, né, engenheiro, o Brasil desenvolvimentista daquela época. Por que opção? Você tem algum motivo, alguma coisa assim? Na verdade, essa opção pela questão do resíduo sólido, né, em especial resíduo sólido, mas num sentido mais amplo, o saneamento, ela está associada, na minha percepção, à minha própria biografia, né, a minha própria história, as coisas que eu vivi. Né? Por exemplo, bairro Sagrada Família. Bairro Sagrada Família, até hoje, né, minha mãe ainda mora na Sagrada Família e eu passei toda a infância, até quando eu casei, né? Só aí então eu saí da Sagrada Família, mas eu passei principalmente a infância no bairro Sagrada Família, na região próxima ali, hoje Avenida Petrolina, mas que na época da minha infância era um canal de esgoto a céu aberto, né? Então a avenida veio bem depois, né? Muitas ruas não tinham calçamento, né? Então eu entendo que isso daí eu nem sabia, né? Nessa época eu ia ser engenheiro, né? Mas enfim, isso foi alimentando a minha percepção, né? Um entendimento ou mesmo assim um sentimento, né? Do que é a falta de serviços, né? Qual que é o significado da falta de serviços? E saneamento é um serviço, né? Que a municipalidade deve garantir aí para os munícipes, para a população, né? Então, daí para frente, também teve uma história muito curiosa, né? História curiosa que é essa, Irã? Para mim é especialmente curiosa, né? Mas alguns eu acredito que vão se lembrar junto comigo, né? Lá por volta de 1970, 71, me foge exatamente qual é o ano, mas enfim, teve um acidente em Belo Horizonte, né? O lixo de Belo Horizonte, naquela época, ele era lançado no lixão, né? O lixão se chamava Boca do Lixo, né? Fica ali no Morro das Pedras, perto ali da Rádio Gabarra. Então, na Boca do Lixo, nessa época, houve um acidente, noticiou-se, né? Aquela coisa até com a musiquinha, né, da Globo, né? Aquela musiquinha de emergência, né? Então, falando que tinha ocorrido um escorregamento de lixo, né? E que os catadores que lá moravam, né, haviam sido soterrados, né? No final das contas, 15 pessoas
se não me falha a memória, né? 15 pessoas haviam sido soterradas e morreram, né? E essa coisa toda marcou a criança, o jovem? Com certeza, com certeza. Eu entendo que isso daí entrou no meu imaginário, como é que pode, né? E, bom, enfim, talvez também eu já tivesse alguma tendência aí para ser engenheiro e não deu noutra, né? O aterro sanitário de Belo Horizonte, situado aqui na BR-040, é completamente diferente do lixão, do Morro das Pedras, hoje está praticamente inativo e eu sei que você visita lá com seus alunos. Sim, exatamente. A situação hoje do aterro sanitário de Belo Horizonte. Bom, primeiro, ele é aterro ou é lixão, como a imprensa às vezes equivocadamente chama? Na verdade, ele é um aterro sanitário, né? Belo Horizonte tem uma vivência muito curiosa em relação ao lixo, né? Em que pese o início, né? Não é bem o início, porque Belo Horizonte, como foi projetada, né? Uma cidade projetada, todos nós lembramos disso, né? Ela teve sempre muito cuidado em fazer as coisas direito. Isso realmente aconteceu, né? Tanto que nós temos dados de produção de lixo, de coleta, e de tantos serviços aí relativos ao lixo, nós temos dados desde lá do início da cidade, né? Se você for fazer uma pesquisa com história e com evolução histórica da questão do lixo em Belo Horizonte, tem muita informação. Bom, eu sei aqui, em que pese, né, o aspecto extremamente doloroso, né, daquelas mortes, daquele acidente, esse fato provocou uma mudança, com certeza. Se não provocou uma mudança, acelerou uma mudança. Sim, sim. Né? E acelerou também, e provocou também, e causou também, né, uma necessidade de uma resposta diferente, né? Se a gente estava tão ruim, nós temos que ficar muito bons. E aí, de lá para cá, o nosso gerenciamento de lixo, né, ele cresceu com essa vontade, com esse ímpeto de ser melhor do que era. E deu muito certo. Belo Horizonte, e também eu acho que isso contribuiu para mim, entendeu? Porque eu sempre tive a oportunidade, mesmo na escola de engenharia, né? Nós visitamos aterro, fizemos lá um curso em que a Maeli levou lá para nós uns caminhões, né? Que ele está falando é Maeli Estrela Borges, que é uma pessoa referência na área de resíduos sólidos urbanos, na área de lixo, uma pessoa que todos nós gostamos e nós admiramos. Vamos falar um pouco então dessa evolução de Belo Horizonte? Então, veja, Ronaldo, que é a minha percepção, né? É como eu enxergo, né? Enfim, essa evolução, então, ela vem lá, né? Esse pós-acidente, né? Depois lá da década de 70, e nós fomos correndo atrás. E sempre fomos nos adaptando, nos adequando, né? Aos padrões vigentes, às exigências vigentes, né? Ou seja, hoje o aterro sanitário atende o que se exige hoje. Não é exatamente o que se exigia quando o aterro começou, entendeu? Então, eu diria que hoje, nos anos finais, né, nas décadas mais recentes aí, ele é mais sanitário do que talvez tenha sido, entendeu? Mas ele não deixou de ser sanitário, ele nunca foi um lixão. Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2010. Vai fazer agora, em agosto, 3 anos. Deu pouco resultado por enquanto, não, Irã? Exatamente, né? Essa política ela faz parte dessa mesma evolução histórica que nós estamos caminhando, que nós estamos fazendo, né? Às vezes as pessoas falam, vem cá, mas tal país é assim, tal país é assado. É muito diferente, a história dos outros países é diferente, né? Países que tem sucesso com a reciclagem, por exemplo, né? Você tem sucesso na Europa, Estados Unidos, né? Japão. Ora, pelo menos uma guerra enorme eles tiveram, né? Que a Segunda Guerra, que provocou realmente uma necessidade tremenda de preservar recursos, inclusive para jogar para o esforço de guerra, né? Então, o Japão também, que é um país extremamente pequeno, né? Então ele controla inclusive o peso do que fica, do que eles compram, do que eles vendem e o peso que fica na ilha. Quer dizer, é uma outra maneira de enxergar, uma outra cultura, né? Bem, a Polícia Nacional de Resíduos, ela faz parte da nossa história. Então, ela está seguindo, na minha percepção, o nosso tempo, a nossa realidade. Ela está avançando. Não como nós queríamos, né? Aquela meta para 2014, né? Nós sabemos que ela não deve ser atingida. Mas é muito curioso, né? Eu vejo com muitos bons olhos, por quê? Se hoje eu tenho uma meta que não está sendo atingida, antes eu não tinha nem a meta. Exatamente. A lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010,
E em agosto agora de 2013, nós da Ponto Terra vamos realizar um ciclo de palestras com a participação do professor Irã Sartori, de outros 2 professores também, além de pessoas da área empresarial e também da área pública, exatamente sobre essa questão. Irã já colocou ali, nós temos 5.565 municípios no Brasil que quando chegarem em 2014, agosto de 2014, ainda não vão ter acabado com seus lixões. Essa é a questão que nós vamos discutir muito isso aí, o Ministério Público Estadual tem que entrar nessa questão. Não, vamos às questões agora conceituais, né? Coleta seletiva. Coleta seletiva é uma das ferramentas que compõem o arcabouço do gerenciamento de resíduos, né? Coleta seletiva, ela é uma tentativa de se reduzir o que chega de lixo na disposição final, né? É uma tentativa também, né, de se reduzir o consumo de recursos, né? Então ela não tem razão de ser por si só, né? Ela tem razão de ser embutida, né, harmonizada com todo um projeto, né, de gerenciamento de resíduos municipais, né? Ela está totalmente dependente da existência de um mercado consumidor, né? A coleta seletiva, eu já visitei municípios que me chamaram para me perguntar o que faziam com plástico, com vidro, porque alguém tinha sugerido a eles que eles fizessem coleta seletiva e não tinha onde pôr, não tinha mercado consumidor, né? Então, a coleta seletiva ela é uma ferramenta extremamente importante para o gerenciamento de resíduos. Agora, um detalhezinho deve ser observado em relação à coleta seletiva. A coleta seletiva, ela não é o super-herói do nosso problema, entendeu? Não é ela que resolve tudo. Porque muita gente fala assim, faz coleta seletiva que resolve. Para que o telespectador, para que o internauta tenha uma informação, a cidade de Belo Horizonte faz coleta seletiva apenas 14% da população. A cidade de São Paulo, a grande cidade de São Paulo, agora que está começando esse processo, esse sistema de coleta seletiva. Outra questão acadêmica também, logística reversa. É outra ferramenta, né? Essa é mais recente, ela aparece formatada e aparece também instituída na mesma política nacional de 2010, né? Ela de uma maneira bem simples, o que ela fala é o seguinte: se você gerou, você resolve, né? Então, alguns resíduos, pelas suas características, né, de periculosidade, né, quer seja de risco de explodir, risco de causar câncer e tudo mais, né, eles são de muito difícil tratamento por parte da população. Muito difícil destinação por parte da população. Então, nesses casos, né, alguns já estão enumerados, muito embora essa logística reversa pudesse ser expandida para praticamente tudo, né? Nesse caso, é dever do gerador, né? O gerador inicial, na verdade, é quem fabrica o resíduo. Então, é dever do gerador, nesse caso, receber o resíduo e dar tratamento a ele. O caso das pilhas e baterias, né? O caso dos pneus, né? Então você vai retornar para o fabricante e ele vai dar destinação, né? A lógica reversa, ela é, do ponto de vista conceitual, ela é extremamente inteligente. Ela é extremamente inteligente, né? Se você observar, né, que quando nós falamos em reciclagem, quando nós falamos em preservação de recursos, tal, nós sempre tentamos nos aproximar da natureza. No final das contas é isso. Porque nessa aproximação, né, num comportamento semelhante, num comportamento igualmente harmonioso, que nós vamos conseguir nos manter, né? Hoje nós lutamos muito pela preservação das condições que são boas à nossa sobrevivência, né? Então, nós tentamos copiar a natureza, no caso da reciclagem, o que nós estamos tentando fazer o que a natureza faz. A logística reversa, ela faz a mesma coisa. Ora, se foi gerado, né, uma árvore, por exemplo, se a árvore gera um fruto, o fruto cai e apodrece, ele normalmente apodrece no pé da própria planta. Entendeu? Ele ali já é absorvido pela natureza, né, refeito em nutrientes, né, e acaba sendo novamente reciclado, né? Só que na natureza não tem reciclagem, na natureza tem ciclagem, né? Nós é que temos reciclagem, né?
E por que a gente fala reciclagem, né? Porque a gente tenta fazer essa... A logística reversa é um tipo de reciclagem, né? A reciclagem, ela aparece com esse nome, é para tentar mostrar para o indivíduo que o certo não é jogar fora, não é jogar para frente, é voltar com o resíduo. Por isso que apareceu esse ré. E na verdade nós estamos fazendo uma ciclagem só, né? Nós estamos fazendo ele ciclar, né? Muito obrigado ao professor Irã Sartori, que é professor dos cursos de engenharia, tanto da FUMEC quanto da PUC. Eu queria aproveitar e parabenizar essas duas instituições de ensino superior aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, por ter alguém gabaritado como o professor Irã Sartori em seus quadros. Fique sempre com a gente, Ecologia e Cidadania.